Eu sou o pastor Aloísio Silva, da Igreja Comunidade Deus Vivo. Eu quero estar compartilhando com você o capítulo 13 de Apocalipse. Nós estamos estudando o Apocalipse, nós cremos que é um momento oportuno. A igreja, de maneira geral, está atenta para o livro do Apocalipse, que é a revelação de Deus para o seu povo. Ainda em que pese o fato que há várias interpretações, há várias correntes de interpretações, as pessoas precisam se voltar para o Apocalipse. Por quê? Primeiro, se Deus deixou é para que nós nos interessássemos e nos inteirássemos daquilo que o Apocalipse tem para nós. Tá bom? Eu penso que a revelação de Deus, ela só virá a partir do momento que eu me interessar pelo tema. E o capítulo 14, ele tem alguns aspectos bastante interessantes que eu quero compartilhar com você, porque aqui nós estaremos falando, sobretudo, de um dos maiores enganos que a humanidade vai ter a oportunidade de presenciar. E eu creio, inclusive, que o caminho para que isso possa acontecer já começou. O maior engano mundial, o maior engano para a humanidade, vai envolver a figura do anticristo. Só que esse anticristo, que muitos esperam, muitos indagam, muitos comentam, ele não subirá sozinho ao poder. Terá alguém que vai fazer com que as pessoas creiam nele, alguém que vai pavimentar o caminho, alguém que vai preparar para que esse anticristo, então, ele apareça no cenário. Então o sucesso desse anticristo, ele vai contar com a astúcia e o engano de um ser maligno, anômalo, um ser tremendamente maligno, que vai estar trabalhando junto ao coração e à mente dos homens, preparando o caminho aí para aquele que será a solução dos problemas da humanidade. O sucesso desse anticristo, então, conta com o falso profeta. O falso profeta, esse elemento, ele vai fazer tantos milagres tão portentosos, tão poderosos, que ele vai convencer o mundo de que o anticristo, ele é o líder que todos procuram. A gente vê hoje as pessoas buscando um líder que traga sobre si a responsabilidade pelos problemas do mundo. Nós vemos o mundo hoje em crise moral, crise religiosa, crise financeira, crise emocional. O mundo está de ponta cabeça. As nações antes aliadas hoje bisbilhotam aos antigos amigos. Então hoje já não se confia mais em ninguém, porque o mundo está em crise. Mas o falso profeta, ele vai pavimentar o caminho para esse que vai ser o líder, que vai trazer resposta, que vai se preocupar com a situação econômica, vai se preocupar com a religiosidade, ele vai preocupar com o bem-estar do homem, ele vai implantar programas sociais, projetos econômicos, e as pessoas vão ver que ele vai aglutinar sobre si, ele vai trazer sobre si a união e relacionamento de inimigos históricos, inimigos que não se falavam, inimigos que nunca, algo assim como judeu, palestino, né? Algo como os chineses e os japoneses, ou os japoneses, os coreanos, ou até mesmo os russos e os americanos, porque em que pese o fato que hoje, com o final da Guerra Fria, muitas barreiras de diplomacia, né, aumentaram e outras caíram, nós entendemos que a Rússia, ela não tem mais o poder da antiga União Soviética. Então, de alguma forma, ela hoje está no cenário aquém da posição que ela já teve no passado. E ela vai buscar obter ou trazer de volta essa influência que ela teve no passado, quando ela dominava, né, a chamada cortina de ferro, a União Soviética, que dominava os países do leste europeu, a Alemanha Oriental, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Romênia e vários outros países. Então, a gente vai ver que esse moço, esse anticristo, ele vai fazer com que todos vejam nele aquele líder que a humanidade precisa. Apocalipse
capítulo 13 apresenta várias características marcantes que podem identificar o falso profeta. Primeiro, ele surge da terra. É uma besta que surge da terra. Há uma besta que surge do mar, essa besta surge da terra. Diz assim, Apocalipse capítulo 13, o verso de número 11. Diz assim, preste atenção comigo. E vi subir da terra outra besta, porque uma já tinha subido. Tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. Ou seja, quando diz que ele tinha chifres como cordeiro, porque a sua semelhança era inocente, algo positivo, algo que atraía. Mas quando ele abria a boca, né, a blasfêmia então se manifestava, a blasfêmia contra o céu, contra o Todo-Poderoso, contra o nosso Deus, o soberano das nações. Então, uma das características é que ele surgirá da terra, surgirá do meio dos reis, né? Então ele vai surgir. Segundo, ele vai controlar os assuntos religiosos, ele vai entender de religião, é alguém que vai fazer com que inimigos, conforme nós dissemos ainda há pouco, inimigos históricos se sentem à mesa e vai promover a paz mundial através do cristianismo, através do islamismo, através do budismo, através de outras religiões que não tem muita coisa a ver, principalmente o cristianismo. Eu penso que a única religião que identifica alguma coisa com o cristianismo é o judaísmo, porque aí é a origem do nosso Salvador. Mas eu também não creio que passa mais além disso daí, porque eles não creem que o caminho da salvação passe por Jesus Cristo. A nossa fé na sua morte, na sua ressurreição, né, no derramamento do seu sangue pelos nossos pecados. Então, ele vai fazer com que esses inimigos se assentem, esses inimigos tomem café junto, almocem junto e trabalhem em prol da paz mundial. É coisa que, biblicamente, é impossível de acontecer. Esse moço, então, vai estar propondo. E hoje, daqui a pouco eu vou entrar basicamente de como nós, inclusive os crentes, estamos sendo doutrinados para receber esta influência tão nefasta na nossa alma, no nosso coração. Tem que ser muito, muito atento, estar muito atento para que a gente não se pegue sendo enganado. Então ele surge da terra, ele vai controlar os assuntos religiosos, ele é motivado por Satanás. Apocalipse capítulo 13, o verso 12 diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então aqui está falando que ele está direcionando para Satanás, que é a primeira besta. Essa segunda besta, né, que subiu da terra, ele vai estar direcionando e ele vai estar mostrando o poder que, se Jesus foi morto, ficou 3 dias, né, no ventre da terra, então também essa besta, a primeira besta, ela também vai ter curado uma chaga mortal para se assemelhar àquilo que aconteceu com o nosso Salvador, com Jesus Cristo, para que as pessoas creiam que ali está o Salvador do mundo. Então está aí. Promove o culto à besta. É motivado por Satanás, promove o culto à besta. Essa primeira besta vai ser adorado e a segunda, que é o falso profeta, vai direcionar a ela. Vai operar sinais e maravilhas e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então vai acontecer milagres tão extraordinários, tão grandiosos, milagres estupendos, coisas tremendas, que as pessoas vão falar, olha, puxa vida, está aí alguém acessível, alguém que realmente está mostrando para a gente. Jesus algumas vezes indagado, olha, faça um milagre para que a gente possa ver. Ele falou, não, milagre, eu não tenho milagre para fazer. Não vou fazer milagre para que vocês creiam. Vocês não têm que crer pelo milagre, vocês têm que ter fé. Né? E a fé é você crer antes do milagre acontecer. Né? Agora você vê o milagre, pois esse aqui vai fazer milagre para as pessoas crerem.
Esse aqui, ele vai de fato fazer cair fogo, ele vai criar dinheiro, ele vai criar circunstâncias para aquele que for um seu adorador, para que esses se tornem, né, os seus discípulos evangelizadores também. Porque Satanás tem os seus evangelizadores. E a partir do momento que essas pessoas virem ele fazer o milagre, eles falam, olha, eu vi, realmente, esse aí é o Cristo, o outro que foi pregado, nesse aí não, porque ninguém viu. Esse aqui nós podemos ver e ele realmente, ele tem todo o poder nas mãos. Então, pois bem, opera sinais e maravilhas, coisas estupendas. O mundo está em busca de sinais. As pessoas querem sinais. As pessoas querem ver Deus agindo, querem ver Deus fazendo. Eles não querem ter fé, não querem ter compromisso, eles querem que Deus supra, que Deus encha sua carteira de dinheiro, que Deus lhes dê casa, que Deus lhes dê comida, que Deus lhes dê lazer, que Deus, sem que eles tenham que crer, sem que eles tenham que ter compromisso, sem que eles tenham que mudar de vida, sem que eles tenham que se prostrar em adoração, em reconhecimento que existe um Senhor na história. É como se Nabucodonosor adorasse a si mesmo, mas tivesse alguém que o sustentasse na sua própria adoração a si mesmo. O homem quer ser o grandioso da história, mas quer que Deus supra essa capacidade dele de se mostrar superiores aos demais, né? Então, é basicamente isso. Mas ele também diz, a palavra de Deus diz que no capítulo 13, o verso 14, diz assim: e enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, preste atenção, olha aqui, olha só. Engana todo mundo e dá poder à imagem da besta. Vou ler de novo. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, ou seja, ao povo de maneira geral, que fizessem uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada. Então ele vai ser um incentivador, né, da idolatria. Porque além de estar adorando Satanás, ele vai fazer com que as pessoas criem imagens e adorem imagens que eles próprios criaram, porque aquela imagem ela vai ter poder, né? Então vai contradizer tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus: não adorar imagens, não adorar escultura, não se prostrar diante delas, não venerar, né? Tudo isto, então, vai ser feito nessa época. Eu penso que vai ser uma resposta que muitos vão se alegrar com essa resposta, porque era tudo aquilo que eles fizeram e que talvez alguns criticaram, ou não criticaram, mas mostraram a verdade, mas eles, na sua obstinação, continuaram no erro, continuaram no seu caminho de perdição, e agora eles vão ter justificadas as suas ações. Dá origem à imagem, dá poder à imagem da besta, né? Então tá, mas vamos aqui. Mata todos os que se recusam a adorar a besta. Olha só que coisa terrível isso aqui, preste atenção. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem, o verso 15, capítulo 13, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha, vai ser incrível isso. Aqueles que não se prostrarem, aqueles que se recusarem. E eu, particularmente, eu creio, ainda que respeite a opinião dos outros, não estou aqui para contender nem confrontar aqueles que creem de maneira diferente da minha. Tá certo? Mas eu quero dizer uma coisa, aqui vai estar aqueles que se recusaram a crer no primeiro momento num Cristo que os livraria na hora da tribulação. Mas vão estar aqui os retardatários, aqueles que não conseguiram crer no primeiro momento, que ficarem agora, ou que resistirem, ou que tiverem essa percepção de que é a besta que está agindo,
né? Eles vão ter que chegar e falar assim, olha, eu não vou adorar essa imagem, eu não vou adorar, eu não aprendi assim. Porque tem muitas pessoas hoje que eles não adoram a imagem, que eles não falam palavrão, eles pagam seus impostos, eles só não querem saber de Deus. Eles acham que Deus não é para ser servido da forma como muitos servem. Como eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus, eu presto culto a Deus, eu separo um domingo, não separo sábado não. Eu separo o domingo, o dia da ressurreição do meu Jesus, né? Eu separo o domingo, né, para ter um dia de adoração, onde eu me prostro, né, e sirvo a Ele. Então, tudo que eu tenho, eu uso para servir a Deus. O meu dinheiro, a minha família, a minha saúde, porque na realidade eu não tenho nada que não tenha sido proveniente dele. O que eu tenho foi Deus que deu. Eu não tenho mais nada que não tenha vindo de Deus. Eu não tenho absolutamente nada que não foi Deus que tenha dado. Então, o que nós queremos dizer aqui é que essas pessoas, eles vão ter que adorar a imagem da besta que vai estar falando, né? Porque senão eles irão morrer, irão ser mortos por não se submeter a essa adoração. Então é muito importante, é muito interessante você ter essa percepção, você ter esse entendimento, para que você possa, de fato e de verdade, não se submeter a isso. O verso 16 do capítulo 13 de Apocalipse: e faz com que todos grandes e pequenos, ou pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que vai se tornar... A palavra de Deus fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Que Ele se alegra em ser o nosso dono e nos ter como seus. Então aqui, da mesma forma, Satanás vai ter os seus, e os seus serão marcados. Os filhos de Deus são marcados pelo sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Aquele mesmo sangue que representado ali nos portais do Egito, nos portais israelitas no Egito, nos portais do povo hebreu lá no Egito, né? Então hoje nós temos nos nossos umbrais espirituais, nós temos o sangue. Então o número da besta vai ser o visa para que as pessoas possam entrar, sair, comprar, ser atendido, enfim, terem o seu salvo-conduto, a sua permissão para ir, para voltar, para comer, enfim, ele vai ser propriedade de Satanás, ele vai ser sua propriedade do diabo explícita. Então é isso que eu quero dizer para você, que é o que a Bíblia está mostrando para nós. Ele mata todos que recusam adorar a besta, e ele também controlará todo o comércio do mundo, né? Então aqui, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, se a pessoa não tem esta marca, se ela não tem essa identificação, consequentemente, o que vai acontecer? Vai perecer. Vai perecer. Inexoravelmente não continuará vivendo, porque estará desfazendo, né, daquilo que foi ordenado. Todos juntos! Satanás, que é o dragão, o anticristo, que é a besta que emerge do mar, e o falso profeta, a besta da terra, formarão a trindade profana. O dragão, que é Satanás, o anticristo, que é a besta do mar, e o falso profeta, a besta da terra, formarão a trindade, se contrapondo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Satanás se opõe ao Pai, o dragão, né, se opõe ao Pai. O anticristo se opõe ao Filho, é contrário ao Filho, combate o Filho. E o falso profeta vai combater e se opor ao Espírito Santo. Esta será a última e mais agressiva tentativa de Satanás de derrubar a obra de Deus.
na face da terra. Eles vão se levantar. Se hoje você já pode ver uma agressividade muito grande, né, porque daqui a pouco eu vou entrar aqui mais explicitamente nisso. Mas nós temos visto Satanás, ele combatendo tenazmente contra a igreja, contra o evangelho, contra os que servem a Deus, contra os homens de Deus, contra a família de Deus, contra tudo aquilo que Deus estabeleceu. Então, nesta oportunidade aqui, que eu creio que é a metade da tribulação, a segunda parte, aqui ele já, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai entrar de sola, vai entrar com tudo. Ele vai entrar extremamente agressivo, muito mais do que tem sido até hoje, a fim de causar um dano terrível e convencer a maior parte das pessoas. Pois bem, esta será a última e mais agressiva tentativa de Satanás para destruir a obra de Deus. Por que nós podemos entender isso? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, 3 e 4 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui nós vemos que esse ser que vai promover a apostasia, ele vai se manifestar. Ele se opõe contra tudo que se chama Deus, né? Todos aqueles que adoram a Deus, eles são, hoje eles têm o Espírito Santo de Deus, que é o que impede a manifestação plena, absoluta do Espírito de Satanás. Nós vemos hoje, Satanás opera, diríamos que, por mais que ele seja agressivo, mas é de uma forma controlada, eu não diria velada, mas controlada. Mas vai chegar um tempo que a apostasia, ela vai entrar tanto no coração, e como é que ela vai entrar? Ela vai entrar através do doutrinamento. Eu vou entrar daqui a pouco sobre o que é esse doutrinamento. Preste atenção. Porém, o espírito do anticristo, aí é que pega. Preste atenção agora. Já está operando no mundo. Ele está trabalhando. Me vem à mente que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que eu posso entender é que, de certa forma, o espírito de Satanás, Efésios capítulo 6, o verso 12, que fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos dominadores das regiões celestiais, ele está como que, ele está agindo de forma velada. Está agindo de forma... O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Satanás está pairando sobre o mundo. Ok? Esperando o momento. É como se estivesse chocando. O mundo fosse o ovo da serpente. E Satanás ele está chocando para que quando esses ovos eclodirem, e são os homens, né, que estão aí a serviço dele, quando esses ovos eclodirem, então o que vai acontecer? Vai ser serpente para todo lado. Preste atenção. Como o espírito do anticristo está operando no mundo? Deturpando o evangelho e corrompendo a verdadeira igreja. Preste atenção nisso. Deturpar é corromper. Deturpar é tirar a forma original. Deturpar é estragar o original, ok? Corrompendo a verdadeira igreja. Exemplo. Evangelho sem poder para mudar a vida das pessoas. Então essa é uma das formas. O evangelho hoje, dentro das igrejas, virou brincadeira. Nós podemos entender que a maior parte das igrejas tem muita programação, muito movimento, muita atração, muito isso, muito aquilo, muito movimento, mas pouco poder que não muda a vida de ninguém. O cara, ele simplesmente é como... Deixa eu dar um exemplo hoje de algo que eu ouvi alguém dizendo. É como o sujeito que está sujo. O cara está fedendo. O cara está sujo.
Aí sabe o que ele faz? Ele vai, né? Ele entra para a igreja, suponhamos que o cara sujo é o cara que está fora da igreja. Aí o sujeito, ele entra para a igreja, veste uma roupa limpa, mas ele não tomou banho. Aí o que vai acontecer? Ele vai estar com uma roupa limpa, porém, em essência, continua cheirando mal. Então é isso que nós vemos hoje, pessoas que não mudam, pessoas que não transformam, pessoas que o caráter continua o mesmo, ele não se amolda, ele não passa a agir, não é cobrado dele isso, até porque nós não podemos dar o que nós não temos, e lamentavelmente tem muitos que não têm e querem dar, e vão dar o quê? Vão dar o que não tem. Eu só posso dar o que eu tenho, né? Eu só posso fazer o que eu sei. Eu só posso falar do que eu tenho conhecimento, né? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje. Preste atenção. Evangelho sem poder para mudar a vida das pessoas. Evangelho sem cruz, onde tudo é permitido. Eu não acredito nisso. Eu não acredito numa cruz. Cada um tem que levar a sua. Cada um tem que renunciar ao seu desejo, à sua prática, ao seu passado, à sua conduta perniciosa. Isso tem que ficar para trás. Isso tem que ser substituído. Não pode ser só eliminado, porque senão volta. Tem que ser substituído. Substituído por coisas novas, mente nova, pensamentos novos, atitudes novas, visão nova, esperança nova. Porque eis que eu faço novas todas as coisas. E é isso que Deus fala. Então, crente que não está vivendo novo é crente que só mudou de roupa. E nós temos visto hoje. Mas preste atenção, eu achei interessante, eu quero até fazer uma abordagem aqui, conversando com um colega pastor, dia desses aí, a respeito de uma ovelha que saiu de lá e tal, e veio para cá, e o sujeito estava separado, né? Aí eu virei e falei assim, vem cá, mas não vê nenhuma possibilidade, porque a esposa é daí, o rapaz está aqui, se ele quiser, eu mando ele para aí, mas será que não tem chance dos dois aí voltar, restaurar? Aí o irmão virou para mim e falou assim, o pastor, o colega virou e falou assim, olha, eu acho que não tem mais condições, porque a menina tá assim, tá namorando e etc. E olha, e de mais a mais, Deus nos chamou para ser feliz. Eu olhei, eu falei, como é isso assim? Deus chamou para ser feliz? Mas como? O que é isso, afinal de contas? O que eu entendi foi o seguinte, olha, se não deu certo com um, separa, casa de novo, vai ser feliz com o outro. Que desgraça, meu irmão. Que treva. Isso não é negar a si mesmo. Isso não é analisar e falar assim, olha, eu errei, me perdoe, eu quero ser diferente. Não deu certo aqui, eu tenho que ser feliz. E as pessoas hoje estão buscando felicidade. Aí pula de igreja em igreja, pula de pastor em pastor, serve, entre aspas, a Deus em si mesmo, em casa mesmo, dá o dízimo para si mesmo, né, entrega, porque na realidade eu também, puxa vida, é complicado, né? É complicado. Então, esse é o tipo de situação que nós estamos vivendo. Deus está preocupado com a minha felicidade. Então, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa que vai me entristecer, eu não preciso. Se vai me deixar infeliz, é melhor eu ficar feliz. Pô, meu irmão, brincadeira. É brincadeira. Então, dessa forma, evangelho com prioridade no próprio ventre. O que é o evangelho com prioridade no próprio ventre? Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso comprar minha casa, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso ter o que é meu, eu preciso não sei o que é meu e tal. Sabe o que é isso? Preste atenção aqui. O foco deveria ser o reino. Buscar primeiro o reino. Fazer a vontade do reino. Implantar o reino. Que reino? O reino do qual nós fazemos parte, ô cidadão. O reino lá de cima. Somos forasteiros aqui. Mas Deus é dono de tudo. Deus criou o mundo, então eu vou desfrutar aqui. Mas, irmão, se desfrutar aqui, não desfruta lá. Olha o caso lá do sujeito que morreu. Olha lá o rico, né? O rico desfrutou aqui, desfrutou bacana, né? Teve tudo que queria, fez do jeito que queria.
E Lázaro teve as suas limitações. Aí vão falar, pobreza não é de Deus. Pô, o que o cara está fazendo lá no seio de Abraão? Viveu numa pobreza arrebentada. Eu não tenho que ser pobre, mas isso não me exclui do reino. Assim como riqueza também não exclui ninguém do reino. As prioridades é que nos excluem ou nos inserem no reino. A questão é a prioridade. Qual é a minha prioridade? Qual é a sua prioridade? Pois bem, corrompendo outra forma que Satanás está doutrinando a igreja, corrompendo a verdadeira igreja. A crentaiada já vai se acostumando com o anticristo como? Através de novela. Vê novela, adora novela, gosta de novela, vê homem beijando a boca de outro homem, vê a mulher grudada noutra mulher. Então o que eu vejo é que isso é um doutrinamento satânico que o anticristo já está sendo inserido no coração das pessoas, aceitando as uniões de pessoas do mesmo sexo, não se revoltando contra a injustiça. Não aconteceu comigo? Então, se não é comigo, sem problema. Né? Se não é comigo, tá ok. Pessoas que se envolvem com paixões desse mundo, olha só que tragédia isso aqui. Você, claro, futebol, não é à toa que o escudo do time já é em cima do coração, é para travar mesmo. Ali já entra, o escudão é em cima. Aí o que acontece? Não dá para sentar dois no mesmo trono, meu amigo. Ou o trono vai ser o assento de um ou vai ser assento de outro. Você falar que é de Jesus, mas tem uma paixão que te consome, que o dia que perde você está mal e o dia que ganha, né, você está feliz. Que miséria é essa? Então a gente já vê aí, ó, futebol, o Brasil, essa potestade do Brasil, infelizmente é forte. Todos os lugares hoje tá dentro dessa situação. BBB, lixo, porcaria, crente sendo doutrinado, etc e tal. Então por aí vai, é futebol, é BBB, é mais não sei o que, é novela, né? Então hoje, presta atenção, a miséria, a desgraça é tão grande que o sujeito, ele está no culto, assistindo o culto, ele está mandando e está recebendo mensagens de texto, ele fica sabendo o resultado do jogo, ele consulta a rede social, ele sabe quem está assim, quem está assado, quem está fazendo e quem não está dentro do culto. Então, que negócio é esse, cara? E o Espírito Santo? Isso é o Espírito Santo? Não, isso não é o Espírito Santo. Isso é o Espírito de Satanás doutrinando as pessoas que vão servir ao anticristo. Já estão hoje sendo doutrinadas e estão entre nós, estão dentro da igreja, está fora da igreja, está dentro do... Enfim, está aí, está no contexto. Então o que acontece? Quando tudo isso já estiver bem inserido, bem sedimentado, bem fortalecido no coração do homem, aí vai chegar o cão. Aí vai chegar o anticristo para tomar conta do rebanho. Rebanho não, matilha de lobos, de cães. É o que vai estar acontecendo. O falso profeta, ele é descrito como tendo 2 chifres semelhantes ao cordeiro, porém falará como dragão. Então esse sujeito, ele vai chegar, ele vai chegar de uma forma, né, que todo mundo fala, que simpatia, que doçura, fala macio, né, mas a aparência é boa, mas quando ele abrir a boca, aí vai ver só blasfêmia, só arrogância. Será só aparência inocente, pois quando abrir a boca, vai sair tudo que não presta em direção para desmerecer Deus. O Espírito Santo nos mostra Jesus, o falso profeta nos mostrará o anticristo. O nome do que vai acontecer é apostasia. O que é apostasia? Apostasia é você negar a fé. Apostasia é você, o que antes cria, deixa de crer. Né? O que antes defendia, vai deixar de defender. Aquilo que a gente defendia com unhas e dentes, a gente vai falar, peraí, olha, eu era fanático, meu irmão, eu não sabia o que estava fazendo. Conversa, meu irmão. Conversa. O falso profeta é apresentado como um indivíduo capacitado. Diz aqui a palavra, e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e enganam
os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem e que recebera a ferida da espada, que recebera a ferida da espada e vivia. Contudo, o sistema que o anticristo representa é chamado de a grande prostituta. Que é a prostituta? É uma mulher de muitos homens sem compromisso com nenhum, mas fica com todos eles, não é? Então, o sistema que esse anticristo estará representando é chamado de a grande prostituta, que está embriagada com o sangue dos santos. O capítulo 17, o verso 6, fala sobre isso. O engano é a principal marca do falso profeta. Ele vai estimular as pessoas a abraçar projetos sociais, ele vai criar projetos sociais. Ah, tem menino de rua? Então vamos lá, vamos tirar os meninos tudo da rua. Aí todo mundo, meu Deus, olha aí, até que enfim apareceu alguém para cuidar da humanidade. Significa que nós não devemos nos preocupar? Não. Significa que nós devemos nos preocupar, mas essa vai ser a prioridade dele. Só que Deus quer que ele, no meu coração e no seu coração, tome essa atitude. O próprio anticristo não, ele vai criar situações para que isso possa acontecer. Então o engano é a principal marca do falso profeta. Ele vai estimular pessoas, né? Ele vai abraçar os projetos sociais, ele vai criar projetos econômicos, ele vai criar projetos religiosos. As pessoas vão falar assim, até que enfim surgiu na terra um Deus que se preocupa com o homem, um Deus que se preocupa com a humanidade. Até que enfim surgiu na terra alguém que realmente é Deus. Vai ser esse famigerado, esse infeliz do anticristo, que vai estar aí, né, resolvendo os problemas do homem para roubar o seu desejo de servir a Deus, ou enfim, negar, tirar totalmente Deus do contexto da humanidade. Então, querido, essa pequena palavra é para que você possa despertar, para que você possa saber, para que você possa entender, né, o que vai acontecer. E outra coisa, Jesus Cristo está à sua disposição, está às portas hoje. Que tal? Vamos recebê-lo? Vamos buscá-lo? Vamos convidar a ser entronizado, assim, a entrar no nosso coração, né? Mas peça a Ele para ser o único que vai reinar na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde. Eu sou o pastor Aloísio Silva e é com muita alegria que eu falei com você. Deus abençoe, um abraço.